A gravadora Paz no Vale apresenta o pastor e conferencista internacional Abílio Santana. Pregando a mensagem da palavra de Deus, Abílio Santana. Abílio Santana. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de conhecer os queridos irmãos. Eu sei que pesam sobre os nossos ombros uma árdua tarefa, que é a tarefa de só falar aquilo que o Santo de Israel mandar, e sobre os ombros do irmão que está à frente do trabalho também uma tarefa muito árdua, que é entregar os microfones da eleita de Cristo Jesus às mãos de outrem, em meio a tantas céticas, aberrações e heresias. É uma tarefa difícil a gente entregar o microfone da eleita de Cristo Jesus sem termos noção do tipo de mensagem que tal orador vai trazer. Alguns servem espinhas, venenos espirituais, vão embora e depois o anjo da igreja ou o anjo da igreja em exercício naquele dia ou noite fica em má situação. Eu prometo-vos, amados, que eu só vou falar aquilo que o Santo de Israel mandar. Amém? Tá bom, queridos? Serei breve para não causar enfado aos queridos irmãos. E a Bíblia diz que toda palavra é boa ao seu tempo. Se o orador for cauteloso, ele sabe quando findou o tempo da palavra. Passou o tempo, não adianta ficar enfado, não é verdade? Amados, sem delonga nenhuma, abramos pois as nossas Bíblias, por favor, no livro de Isaías, capítulo 32, por bondade. Como já foi dito, nós somos oriundos da Bahia, residimos em Salvador, estamos só de passagem para cumprir uma santa turnê que o pastor Anderson, meu amigo particular, está fazendo para a gente. Estaremos aqui até quarta-feira. Quinta-feira a gente viaja para Ubatuba, São Paulo. Bom, Isaías capítulo de número 32, queridos, o versículo de número 15, por favor. Isaías 32, o versículo de número 15. Eu espero que todos achem, para que possamos fazer uma leitura coletiva. Pelo menos eu leio e vocês acompanham visualmente falando. Os que acharam com santos lábios, digam amém. Ainda em tempo, eu quero agradecer a Deus pela vida do querido irmão sonoplasta. Geralmente o pessoal do som não é lembrado, só é lembrado quando o som dá defeito, não é verdade? E quando o som está bom, ninguém se lembra do abençoado. Deus te bendiga, abençoado. Isso também é um sinal abençoado para tu, está entendendo o mistério? Amados, 32:15, por favor. A palavra de Deus diz assim, queridos: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Observe bem, queridos: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Subentende-se que refere-se ao Divino Espírito Santo, porque Espírito lá do alto eu só conheço um. Eu até refuto e abrogo toda e qualquer expressão oriunda do terreiro de macumba. Quando o Espírito se manifesta, geralmente o macumbeiro diz: o Espírito baixou. Isso é mentira, baixou coisa nenhuma. Se o inferno está embaixo, como é que o infeliz vai abaixar? Tem que subir, não é verdade? Espírito que baixa, segundo esse versículo, somente um: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. O único que abaixa é o que está em cima. Em cima só está o Espírito Santo. Levante a mão e glorifique a Jesus Cristo. Bom, mas continuando a leitura, a palavra de Deus diz assim: quando o Espírito lá do alto vier, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Que temos aqui, queridos?
3 elementos básicos: deserto, campo fértil e bosque. Achou? Deserto, campo fértil e bosque. Conseguiu encontrar? Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então, o deserto se tornará em campo fértil, segundo elemento, e o campo fértil será reputado por um bosque, terceiro elemento. Deserto, campo fértil e bosque, para nunca mais os amados esquecerem, porque geralmente quando a gente profere, a gente segura um pouquinho mais de tempo na nossa cefálica massa. Pelo menos é o que ensina a pedagogia. Se você ensina pedindo ao povo que profira o que você está falando, tanto você memoriza por mais tempo, quanto aquele que está lecionando também. Apesar de eu não ser pedagogo, minha área é completamente diferente. Perguntaram para mim: o senhor é o quê, pastor? Eu digo: eu era amassador de jegue lá na Bahia. Hoje, meu irmão, sou pregador. E de fato, eu era da roça, de fato eu era da roça. Então, amados, deserto, campo fértil e bosque. Vamos lá, só vocês? Somente as varoas abençoadas, varoas de Deus. Deserto, campo fértil e bosque, vamos lá? Varões, mostra para elas que antes de Eva quem veio ao mundo foi Adão, vai! Irmão, parece que as mulheres são mulheres de Deus. Parece não, são sim. Queridos, deserto, campo fértil e bosque. Para ganharmos tempo, eu sei que aqui trata-se de uma igreja alimentadíssima, e tudo que eu falo aqui é nada mais nada menos que fazendo os irmãos lembrarem o que já foi dito nessa santa tribuna. Então, como disse Paulo, digo eu, não me canso de vos dizer a mesma coisa. Então, por favor, escute-me. Se você meditar com bastante diligência nesse versículo aí, você vai perceber que isso aí é nada mais, nada menos que as 3 fases do verdadeiro cristão, do cristão genuíno. Não estou falando de denominação, cristão, derivado de Cristo, seguidores de Cristo, nome escrito no cartório celestial, a saber, no livro da vida. As 3 fases do verdadeiro cristão. Se é cristão de verdade, tens que passar pelo deserto, depois pelo campo fértil, até que cheguemos ao bosque. Não tem jeito, queridos. Aí está as 3 fases do verdadeiro cristão. Por favor, pregue que o evangelho é como a cana doce, mas não se esqueça de dizer que a cana é dura. Diga que o evangelho é uma rosa cheirosa, mas não se esqueça de dizer que tem espinhos pontiagudos. Diga que tem um bosque, mas antes do bosque tem um tal de deserto e tem um tal de campo fértil. Porque se a gente apregoa, queridos, em pleno culto de libertação, em pleno culto da bênção, como hoje as nossas igrejas, a Assembleia de Deus, eu particularmente sou assembleano, não defendendo placa denominacional, pois que prego, até o padre se me convidar eu vou lá pregar para fazer o apelo para ele, para tirar a batina e vestir paletó. Então me escute bem. Então não é defendendo placa denominacional, longe de mim. Eu estou tentando dizer que hoje as nossas igrejas têm muitos cultos de libertação, geralmente nas quartas, nas quintas. Nossa igreja lá em Salvador tem toda terça-feira de manhã. E quem quiser assistir o culto sentado tem que chegar antes das 8. E olha que nossa igreja lá comporta assentados, uma média de 2.500 a 3.000 pessoas. Isso é normal. Então o culto é abarrotado, é o culto mais frequentado. Mas eu vejo a gente profetizar, e eu profetizo quando Deus manda: receba seu carro, receba sua casa, a solução do problema. Lógico, Deus mandou, a gente profetiza. Mas pelo amor de Deus, queridos, quando a gente faz o apelo, a pessoa vem, porque vem, entrou no evangelho. Só que evangelho é declarar-se inimigo de Satanás. Evangelho é dizer: eu estou com Cristo, não quero mais conta contigo, cabeça rachada, que é o diabo, Satanás. Então, quando a gente entra no evangelho, quer queira, quer não, prioritariamente deparamos-nos com um deserto, queridos. A primeira fase do verdadeiro cristão chama-se deserto. Tudo bem que o deserto não é a nossa morada, é simplesmente uma fase
Isto vai passar. Deserto, campo fértil e bosque. Deserto fala de quê, pastor? Deserto, segundo a Bíblia, fala-nos de tentação. E foi Jesus levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Pastor Abílio, oi? Quer dizer que essa tentação que eu estou passando é deserto? É. Quer dizer que esta tentação é deserto, pastor? É a primeira fase. Deserto. Volto, pastor? Volte não. Paro? Pare não. Entre voltar e parar, é melhor voltar. Por quê? Porque você voltando, pelo menos você morre do outro lado. Agora, se tu parar, tu vai morrer em pleno deserto. Escute-me, por favor. Eu lhe aconselho que nem volte nem pare. Prossiga. Pastor, o senhor está dizendo isso porque não sabe o que eu estou passando. Pastor, eu estou enfrentando uma luta muito grande. Isso quer dizer o quê, pastor? Deserto. Luta? Deserto. Não foi lá no deserto de Jezreel que Gideão venceu os midianitas? Luta travada. Não foi lá no vale de Azeca, em pleno deserto, que o Davi arrancou a cabeça de Golias? Não é no deserto Megido que está preparado para a batalha final do Armagedon, 22 quilômetros de comprimento e 32 de largura? Não foi em pleno deserto de Jezreel ou Megido que Jonatas e o seu pai Saul tombaram em plena peleja? Deserto fala de luta, queridos. Pastor, quer dizer que é por isso que eu estou numa luta tremenda? É deserto, pastor, estou sendo caluniada, pastor, eu não fiz, estão levantando-se contra mim, uma calúnia de arrebentar tudo. Isso é o quê? Deserto. Pastor, eu faço tudo com muito amor e carinho, até com grande intento, e não me compreende, de repente começam a murmurar. Isso é deserto. E Miriam murmurou de